Sejam todos bem-vindos e que a paz reine em todos nós. Bom, gente, o USE Distrital Vila Maria é a nossa distrital aqui. E, para quem não conhece, é a União das Sociedades Espíritas. Nós temos as distritais, intermunicipais, e temos a regional, que engloba todas as casas, todas as distritais da cidade de São Paulo, e temos a USE estadual, que aí, né, ela dirige todas as casas espíritas do estado de São Paulo. É fantástico fazer parte da USE, é uma instituição fantástica, quem não conhece deve conhecer. A USE não interfere no nosso trabalho, é um órgão que está ali para nos dar um norteamento, para nos assessorar nas nossas dificuldades, mas a liberdade de ação é sempre das casas espíritas. E esse ano o Livro dos Médiuns comemora 160 anos, né, de que foi lançado. E não podemos deixar essa data passar em branco, porque é uma obra fantástica, a segunda obra que Allan Kardec lançou, foi lançada em 1861. Em homenagem a esse livro, a USE Distrital Vila Maria elaborou algumas palestras no decorrer do ano, que nós vamos trazendo mensalmente. E hoje nós temos aí o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, Influência Moral dos Médiuns. E quem vai falar sobre esse tema tão importante conosco é esse querido companheiro, irmão, que eu não falo mais que é convidado não, porque ele já faz parte do nosso círculo. Eu costumo dizer assim, a primeira e a segunda vez, né, a primeira vez é convidado, a segunda a gente testa de novo, a terceira já está no nosso grupo. É o Norberto Tomazini, é um companheiro muito querido, a gente quer muito bem a ele e a família, e nós estamos muito felizes por você ter aceito o nosso convite, Norberto. Obrigado, Alda. Obrigado pelos amigos também aí da USE Vila Maria. Estou à disposição de vocês sempre, vocês sabem, porque eu acho que vocês seguem aquilo, é errando que se aprende, né? Então vocês vão errando, me convidando, é uma hora então... Não, a gente aprende com você também. A palavra é sua, Norberto, fica à vontade. Quem quiser fazer pergunta para o Norberto, pode ir aí adiantando pelo chat, e depois no final nós vamos direcionando as perguntas ao Norberto. Norberto, fique à vontade, a palavra é sua. Estão me ouvindo bem, né? Tranquilo, estamos te ouvindo bem, estamos vendo a tela. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu fiz só algumas... eu brinco, eu estava preparando o tema com vocês, e é um pedaço do Livro dos Médiuns, que ele é bem curto, se você for ver assim, mas ele é muito denso. O que significa isso, pessoal? São parágrafos que você lê, você volta, você lê, você tem que refletir, não é um pedaço que você lê e você vai, porque ele denota muita reflexão sobre as frases que o Kardec em alguns momentos coloca, e os espíritos também colocam suas observações. Então, apesar de ser poucas páginas, ele exige muita reflexão em cima dele. Fiquei muito feliz aí pelo convite, por esse tema, e foi bem engraçado, porque a gente está trabalhando numa reunião mediúnica no centro que eu frequento, que é o Paulo Estevam, e a gente está justamente esmiuçando isso aqui pela reunião de mediunidade, reunião mediúnica que a gente está fazendo lá. Então, a gente está justamente nessa mesma parte. Foi muito engraçado quando vocês chamaram, porque justamente é o tema que eu vou procurar fazer semana que vem. Então, já vamos ver se eu aprendo, vamos ver que é para eu aprender mesmo esse tema. Tá bom? Então, pessoal, acho que o primeiro ponto aqui para a gente começar, fiquem à vontade aí de fazer as perguntas, é falar sobre o que representa essa influência moral do médium, né? E lá, no próprio livro, né, o Kardec deixa bem claro, fazendo uma pergunta, né? A pergunta 226. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns, né? Aí ele diz assim, não, né? A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. O que ele está trazendo para nós aqui, que a gente pode interpretar nessa frase, como eu disse, é bem densa, que assim, nós somos ou não somos médiums, né? E aqui eu não vou entrar na discussão sobre mediunidade ostensiva ou não, dizendo
Aqui a gente está trazendo o objeto de estudo do Livro dos Médiuns, que são as pessoas que possuem o que nós chamamos de mediunidade ostensiva. Então, a mediunidade em si, ela é orgânica, né, no sentido de organismo, e você tem ela, né? Mas ela é, na verdade, se você começa a ler o Livro dos Médiuns e se aprofunda, ela é mais uma ferramenta que serve para o adiantamento moral, né? Seja do médium ou seja do grupo a qual ele pertence. Mais uma frente eu vou falar disso. Então, é muito importante que a gente saiba que o desenvolvimento, ser ou não ser médium, nesse sentido que ele está falando a palavra desenvolvimento, não tem nada a ver com a moral do médium. Por que ele traz isso, pessoal? Vamos tentar refletir aqui junto. É porque pelo fato da pessoa ser médium, será que ela se torna uma pessoa superior aos outros? Só pelo simples fato de ser médium? Será que o médium, por ter um potencial mediúnico mais elevado, uma capacidade de execução de fenômenos, ele se torna uma pessoa mais importante que qualquer outra pessoa dentro das nossas associações ou das nossas reuniões? Então, o que essa discussão traz para nós aqui nessa pergunta, se a gente for desenvolver, é justamente que a mediunidade é mais uma faculdade, é mais uma ferramenta que serve ou não, né, para o adiantamento daquele espírito encarnado. E aí, a segunda parte desse parágrafo, que é bem interessante, que ele diz, o seu uso, né? Então, a gente pode fazer uma correlação aqui, né? Um martelo. Eu posso ter um martelo e usar ele para fazer coisas maravilhosas, uma ferramenta de carpintaria maravilhosa. Mas eu também posso usar o meu martelo para o mal de outra pessoa. Eu posso machucar alguém utilizando o meu martelo, entre aspas, como uma arma. Então, nessa configuração, que eu acredito que a gente pode pensar nessa resposta que ele recebeu, que, na verdade, o que vai qualificar, né, o médium no sentido, é o uso que ele faz dessa ferramenta, e não o potencial mediúnico dele. Aí é uma outra discussão, tá bom? Eu vou seguindo aqui. Deixa eu ver. Opa. E lá no item 2, no item 1, né, mais esmiuçando um pouco, ele fala assim, primeiro ponto à esquerda aqui, a faculdade propriamente dita reside no organismo, e depende da moral. Mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser mau ou bom de acordo com a qualidade do médium. E aí, uma observação que eu coloquei, é consenso doutrinário que a presença ou ausência da faculdade mediúnica não guarda relação com a moral do médium. A gente vai falar isso mais lá na frente. E alguém falou alguma coisa? E a mediunidade, ela pode ser concedida como instrumento de melhoria espiritual, como eu falei, e nessas condições a gente acaba nascendo, né, com uma organização, com um organismo que aguça a nossa sensibilidade, né, para um ou outro tipo de mediunidade, que depois, com a prática da mediunidade, a gente acaba descobrindo, e está lá no Livro dos Médiuns como que deve ser feito isso, a gente vai, se existe o germe, a gente vai utilizando e testando e vai percebendo qual, sim, é a nossa capacidade mediúnica e qual a capacidade onde ela se aplica mais, na psicofonia, na escrita, em alguns outros tipos de execução mediúnica. Lá no item 222, só que agora o 4, né, na pergunta, ele é feito assim, qual a finalidade da mediunidade em si, né? A gente já disse que é uma ferramenta. E aí os espíritos colocam muito simples para nós que a finalidade é esclarecimento, né, dos médiuns sobre o assunto, sobre o assunto. E muitas vezes ele questiona nesse item o seguinte, o espírito fala muitas vezes, né, ou durante a comunicação, o espírito está repetindo muitas vezes temas relativos sempre à moral, né? E ele coloca aqui uma observação no primeiro item, que é justamente isso, que quando os espíritos, numa reunião séria, por médiuns sérios, e ele fica repetindo ensinamentos morais, é porque realmente o médium e o grupo também estão precisando entender aqueles ensinamentos para usar, né, para corrigir certos defeitos. Então, muitas das vezes, quem frequenta a reunião mediúnica, se tem sempre algumas comunicações de ordem mais geral,
mas que sempre discute a necessidade de utilização da mediunidade sem segundos interesses, de nós estudarmos as obras básicas para que possamos entender o Livro dos Médiuns sendo a principal nesse assunto, para nos colocar em condições de entendermos o fenômeno mediúnico e também da nossa necessidade de ter aquela relação de simpatia e de amizade, dizendo assim, entre o grupo, para que nós possamos discutir realmente as situações que se apresentam de certos espíritos que se comunicam ou de certos médiuns na forma que está utilizando sua mediunidade, para que juntos a gente possa crescer, a gente possa transformar aquela reunião e as pessoas que estão lá utilizando a mediunidade como uma ferramenta de evolução. Então, é dessa forma que eles colocam, resumindo um pouco, esse item 2 aqui. Aí, no segundo ponto, ele fala, é por isso que alguns espíritos falarão incessantemente do orgulho e da outros da caridade. O que quer dizer isso? Porque nós precisamos realmente, a todo momento, pelo nosso grau evolutivo, pela situação que se encontra o nosso planeta, que é um planeta ainda de provas e expiações, nós precisamos incessantemente entender, né, qual que é a nossa finalidade nessa encarnação. A nossa finalidade na encarnação é trabalharmos, né, para nos melhorarmos, para nos tornarmos pessoas melhores, para colocarmos a caridade em ação. E, muitas vezes, o que nos impede disso, escrito já nas obras desde o Livro dos Espíritos, é que o orgulho e o egoísmo é o freio que trava a nossa evolução e a evolução da humanidade. Orgulho esse, como nós sabemos, ele vem do instinto de conservação, mas a partir do momento que a gente começa a utilizar o instinto de conservação de uma forma onde nós pensamos mais em nós que ao próximo, é o momento que aquele instinto, que é puro no seu início, a sua exacerbação do seu uso se transforma em orgulho. Então, os espíritos utilizam, muitas vezes, os médiuns, as reuniões mediúnicas, para nos explicar sobre a constante necessidade de nós frearmos esse orgulho e egoísmo e começarmos a utilizar a caridade, a benevolência, de forma a nos tornarmos pessoas melhores. E outro ponto importante, pessoal, desse item, é que a gente precisa, no terceiro item, que quando está ocorrendo a mediunidade ou essas orientações, nós precisamos entender o quê? Que os espíritos, quando eles estão se comunicando, nos aconselhando, os espíritos realmente, que são espíritos bons, né, espíritos que estão com o intuito de ajudar e que já têm um certo conhecimento, eles sempre interferem com muita educação, né, eles aconselham, e eles nunca buscam dar fórmulas prontas. Por isso que a gente fala que eles não interferem no livre-arbítrio. Se nós estamos participando numa reunião mediúnica, e os espíritos estão nessa reunião dando orientações, e essas orientações forem sempre orientações que forem muito detalhadas, orientações diretas para uma pessoa, salvo raras exceções, que não seja uma orientação que sirva para todo o grupo, ou quizás para toda a casa ou a humanidade, a gente precisa tomar um certo cuidado. E principalmente quando essas orientações ferem o livre-arbítrio de uma pessoa ou de outra, onde há uma recomendação direta para se não fazer aquilo ou fazer aquela outra. Os espíritos sempre orientam os bons espíritos, os espíritos que têm um certo conhecimento e estão trabalhando para a evolução e auxílio das nossas reuniões. Por que a gente está falando justamente desse assunto, né? Porque o médium precisa, é uma boa conduta do médium, né, resumindo um pouco os pontos, considerar que as orientações e conselhos que são transmitidos pelos bons espíritos, primeiramente, são dirigidos a si mesmo. Por que o médium precisa fazer isso? Eu sempre brinco aqui, né, a gente às vezes vai numa reunião no centro, quando a gente ia no centro, né, ou agora aqui, a gente pensa, poxa, meu primo podia estar ouvindo isso. Ele precisava ouvir isso. Quantos de nós já não fizemos isso ou fazemos isso? E aqui a recomendação é que toda vez que vier uma orientação do cunho doutrinário, ou seja, do cunho moral, mostrando o que é necessário para se transformar numa pessoa melhor, para se lutar contra o orgulho e egoísmo, o médium deve, primeiramente, utilizar essa orientação para ele, mostrando assim que ele tem
humildade e mostrando assim que ele tem a capacidade de entender que ele está lá como um servidor do plano maior, como um servo dos espíritos, e que ele possa ser a melhor ferramenta possível. E essa melhor ferramenta possível, vamos pensar que o médium seria uma faca, seria uma tesoura, para ela estar mais afiada possível, ela tem que ser amolada na humildade, no desinteresse, na vontade de ajudar o próximo, anulando a si mesmo, muitas vezes. Porque, no segundo parágrafo, ainda que o médium não apresente desejável melhoria moral, ele deve se esforçar para adquiri-la, porque, de uma forma ou de outra, faz parte do processo educativo de todo ser humano o desenvolvimento de virtudes. Como nós dissemos lá atrás, a mediunidade é mais uma ferramenta para colaborar com a evolução desse ser que recebeu a capacidade de ser um médium ostensivo. E a mediunidade deve ser, para ele, uma ferramenta que aumenta a sua virtude. Por que dessa preocupação? Porque se nós utilizarmos, e aí, indo para a moral do médium, utilizar a mediunidade para outros fins que não sejam ajudar a reunião, a sociedade e a humanidade, os médiuns que não fizerem isso vão colher os frutos do uso inadequado da sua mediunidade conforme a lei de Deus. Então, é muito importante, quando nós estivermos estudando ou participando de grupos de estudo onde se estuda a mediunidade, muito importante, repito, dizer qual a função da mediunidade. Algumas pessoas falam da mediunidade com Jesus, da mediunidade onde você vai, cada vez mais, trabalhar e procurar ser a melhor ferramenta possível para que os espíritos possam, através desse ser, né, trazer a melhor comunicação, mais pura, mais clara. Porque se nós, e nesse item diz isso, se o médium, por algum motivo, começa a ser sugado, ou começar a ter alguns pressupostos de orgulho e de egoísmo, aqueles espíritos mais evoluídos, que estão tentando trabalhar para auxiliá-lo no desenvolvimento da mediunidade, vão ceder lugar para outros espíritos que não são tão evoluídos, mas que vão se comprazer dentro daquele orgulho e egoísmo desse médium na sua prática mediúnica. Aí vocês podem falar, mas Beto, isso era na época de Kardec. Hoje, um médium espírita não deve estar cobrando para fazer sua reunião, ele não deve... Eu acredito também que as casas sérias, as casas espíritas mesmo, não cobram para reuniões, apesar da mediunidade não ter sido inventada pelo espiritismo, nós vemos as práticas mediúnicas sendo usadas em outros momentos da história e atuais, onde até se pode se cobrar, as pessoas cobram. Dentro do espiritismo isso não existe. Mas e a cobrança, vamos dizer, entre aspas aqui, moral? E aquela cobrança onde nós utilizamos a mediunidade para que nós possamos fazer com que nós aparecer mais do que deveríamos aparecer. Onde nós buscamos, inconscientemente, muitas vezes, pelo nosso orgulho e egoísmo, alterar algumas comunicações dos espíritos, onde eu influencio, através a minha alma, né, do meu espírito, eu influencio naquela comunicação para dar um tom diferente àquilo que está surgindo, mesmo sabendo que nós sempre interferimos, mas é muito importante que nós sabemos que a moeda de troca não pode ocorrer, seja ela uma moeda financeira ou uma moeda moral, que é o que eu estou dizendo. Quer dizer, eu procurar ser mais do que eu sou dentro da casa espírita ou dentro dessa reunião, porque eu tenho aquele potencial mediúnico ou não, ou porque através de mim aquele possível protetor está se comunicando, ou porque eu sou um médium que sempre as orientações finais da reunião vêm através da minha mediunidade. Isso é muito importante, porque a gente tem visto, junto do movimento espírita, nas casas espíritas mais sérias, reuniões onde essa prática começa e os médiuns se perdem justamente nas nossas próprias falhas morais de serem consumidos por essa ferrugem do orgulho e do egoísmo que começam a manchar essa possibilidade dessa excelente ferramenta para a nossa transformação moral. Vamos para o próximo aqui. Allan Kardec fala também lá, não creais que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou duas pessoas. Não,
O objetivo é mais alto, trata-se da mediunidade, da humanidade inteira. Então, veja, pessoal, como você destaca esse parágrafo nesse texto, que é muito denso, do item 5, a nossa responsabilidade quanto médiuns, quanto dirigentes ou participantes da reunião mediúnica, que a mediunidade, ela vem como uma ferramenta divina para auxiliar, né, a correção da humanidade. Não é somente a correção do médium da reunião. Então, a gente precisa entender o nível de gravidade no sentido de responsabilidade que a gente tem que ter nas nossas reuniões mediúnicas, onde os nossos amigos, sejam eles outros médios ou participantes da reunião, que estão lá ajudando de qualquer outra forma a reunião, sejam os orientadores dos espíritos, os coordenadores do trabalho, que aquela função dessa ferramenta é a melhoria da humanidade inteira. Vou seguindo, tá bom? Por isso, pessoal, é muito importante voltar àquilo que eu disse. Se nós estamos numa reunião mediúnica, nós temos um texto claro de Allan Kardec, e de repente, um médium, ou de repente, uma reunião, começa a se receber orientações de cunho muito direto e pessoal, nós devemos tomar cuidado. Porque pode ser que ou com certeza, essa orientação está fora dessas leis ou dessa visão que os espíritos deram de Allan Kardec da mediunidade e da moral do médium dentro da prática da mediunidade. E aqui, pessoal, já indo para o núcleo da nossa discussão, o médium, a colocação, exerce significativa influência moral nas mensagens mediúnicas por ele recebidas. Daí o cuidado em serem analisadas com lucidez e isenção de ânimo antes de serem divulgadas. O que significa a responsabilidade do médium quanto a isso, pessoal? Significa o seguinte: no momento que eu estou me colocando como uma ferramenta da prática mediúnica, e quando eu estudo o Livro dos Médiuns e eu percebo que eu não sou uma ferramenta qualquer, eu preciso ser a melhor ferramenta possível. E para eu me tornar a melhor ferramenta possível, a mediunidade, para que a mediunidade seja exercida da melhor forma, eu preciso, como tudo nesse planeta, controlar o meu orgulho e o meu egoísmo. Eu preciso, como sempre digo, o Paulo diz, combater o bom combate. O que significa isso? Eu preciso lutar para entender aonde estão as minhas dificuldades morais, aonde estão as minhas falhas, e lutar para que eu possa me analisar e melhorar e perceber com isso que quando eu começar a lutar para a minha melhoria própria, né, para a minha transformação, para estar mais alinhado com as leis de Deus, automaticamente espíritos mais evoluídos, espíritos que estão com mais afinidade, que é a palavra que ele usa, vão se conectar com mais facilidade comigo. E dessa forma, a minha mediunidade, a minha ferramenta vai ser uma ferramenta melhor para o esclarecimento da humanidade. Poxa, Beto, você está falando uma coisa tão assim, só Chico Xavier e Divaldo? Não, pessoal. Uma coisa é o potencial mediúnico e a capacidade de execução do fenômeno. A outra coisa é utilizar a mediunidade para a nossa transformação moral, e essa transformação moral vai nos trazer, isso está escrito lá nas obras póstumas e na Gênese, na telegrafia e telepatia, telegrafia do pensamento, quando nós mudarmos a nossa forma de pensar, nós procurarmos ser melhores, nós lutarmos contra o nosso orgulho e egoísmo, nós vamos melhorar o nosso campo vibratório, o nosso campo fluídico, nossa atmosfera perispírito, fluídica, e o que vai acontecer? Espíritos mais evoluídos vão estar nos acompanhando. Então, eu sempre brinco, e isso também nos auxilia no nosso dia a dia, nos auxilia no momento que eu vou explodir, que eu vou perder a cabeça, que eu estou percebendo, se eu começo a tentar me frear e busco sempre estar alinhado com as leis de Deus, busco seguir a moral cristã, automaticamente eu estou trabalhando para ser um médium muito mais moralizado e ser um médium com muito maior capacidade
de prestar os meus serviços mediúnicos com primazia, de uma forma essa que eu possa ajudar a reunião, a casa, as pessoas que estão participando dessa reunião e a humanidade. Então, não é questão de você achar mais do que você é questão de nós trabalharmos como médiuns pela nossa melhoria constante, nos vigiarmos, usarmos a doutrina, a fé raciocinada, de forma que a gente possa entender as nossas atitudes, por que estamos fazendo isso, e buscar a cada dia nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. É isso que Deus espera de nós através de suas leis, que nós, através da prática do livre-arbítrio, através do nosso esforço e da nossa vontade, nós venhamos a nos transformar ou nos melhorar, nos lapidar, cada vez mais, fazendo a prática da lei da caridade. Pessoal, eu vou abrir para perguntas agora, se vocês quiserem. Eu fiz o tema o mais rápido possível, porque a parte que eu mais gosto é de perguntas e respostas de vocês. Eu acho que eu parei 5 minutos antes aí do que vocês pediram, mas eu estou à disposição, se vocês quiserem falar. Foi muito bom, Norberto. Aqui. Isso, estou à disposição. Nós temos uma pergunta aqui, sim, da Cibele, e ela pede desculpa se a pergunta é muito simples, mas, Cibele, não tem pergunta simples. Toda pergunta tem sua grande importância. Ela pergunta se para ser médium é preciso ter um dom ou qualquer pessoa pode ser médium? Pode desenvolver? Quando o Kardec começa no livro dos médiuns, ele fala do seguinte: todos nós somos médiuns no sentido de recebermos influência dos espíritos. Inclusive no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, quando é perguntado se os espíritos influenciam nossas vidas, a resposta que recebemos é muito mais do que imagina. Esse é o primeiro ponto. Mas quando a gente vai discutir o médium que executa os fenômenos mediúnicos, Kardec coloca até uma discussão de que ele vai procurar aquelas pessoas que são médiuns ostensivos, que eles recebem aquela influência dos espíritos como todos nós recebemos, mas eles têm um certo potencial mediúnico que ele consegue executar fenômenos mediúnicos, sejam eles escrita, a psicofonia, que é a fala, a intuição, curas e outros fenômenos que estão catalogados, e outras formas de mediunidade que estão catalogadas no livro dos médiuns. Como que ele fala? Primeiro, a gente não precisa chamar de dom, né, porque ele é uma faculdade orgânica que é nos dado para o nosso organismo, então ele não é um dom. A mediunidade não faz uma pessoa melhor do que outra pessoa. A mediunidade tem que ser encarada como mais uma ferramenta, mais um atributo que vai nos auxiliar a praticar a caridade para com nós e para com os outros. Então, esse é o primeiro ponto. É simples. Agora, o fato de você ser médium ostensivo, de ter a capacidade mediúnica, o Kardec recomenda o seguinte: não dá para olhar para vocês e falar assim, você é médium ou você não é médium. Eu sei que quem tem um pouco mais de idade aí, como nós aqui, vai lembrar que antigamente você chegava no centro, alguns centros a pessoa te olhava em 10 minutos e falava, você é médium. Se você tossia, você é médium. Você espirrava, você é médium. Você precisa desenvolver, vem cá. Já sentava você na cadeira lá, aplicava um passe e vamos embora, né? E aí, pessoal, estudando mais, como as próprias pessoas que fundaram as casas faziam isso, e depois, obviamente, a gente foi interpretando muito mais a doutrina, e a doutrina dela não alterou, o que alterou foi a nossa interpretação daquilo. Nós começamos a entender que, na verdade, você poderia fazer alguns testes, participar da reunião mediúnica e ver se você tinha o germe da mediunidade. E aí, dessa prática, você vai perceber se você escrevia, se você falava. Mas Kardec coloca lá que se você passar um certo tempo na reunião e não sentir nada, ele diz, não dá como desenvolver alguma coisa que não existe. O que não existe? Esse potencial de mediunidade ostensiva. Então, resumir essa conversa toda que eu falei aqui para vocês. Todos nós somos médiuns no sentido de receber influência dos espíritos, mas somente as pessoas que possuem essa capacidade no organismo, que são médiuns ostensivos, que conseguem produzir o fenômeno mediúnico. Mas isso não é dom, pessoal, é mais uma ferramenta para o trabalho da evolução nossa e da humanidade.
Obrigada, viu, Norberto, pela explicação. Imagina. E não tem pergunta... Quem está começando agora fica meio perdido e eu fico às vezes com vergonha, porque eu sei que vocês sabem muito mais que eu, mas eu gostaria de saber. Imagina. Muito obrigada. Isso que você pensa, eu trouxe o Aloysio aqui, se eu falar alguma besteira, ele me corrige. Ó. A gente trabalha com espírito protetor, meu espírito protetor é o Aloysio. Sibeli, somos todos aprendizes. Norberto, o Fabinho, que é do Centro Espírita Estudantes do Evangelho, que faz parte aqui da nossa distrital, está perguntando o seguinte: por que as reuniões mediúnicas, em geral, são sinônimos de reuniões doutrinárias, não tirando mérito, mas não acaba limitando as possibilidades de intercâmbio e aprendizado? Reunião mediúnica é sinônimo de reunião doutrinária? Quer dizer que na reunião mediúnica tem estudo, é isso? Eu acho que na maioria são reuniões doutrinárias, e não reuniões de pesquisa, não acho que é isso que o Fabinho quis dizer. Tá bom. Pessoal, isso é uma prática do movimento espírita, tá? Hoje a gente tem muitas poucas casas espíritas que usam, se for isso, Fabinho, senão você se manifesta aqui, que usam, pelo menos que eu tenho conhecimento na USE, que usam a mediunidade para fazer pesquisas sobre certo assunto, tá? A gente acaba fazendo a reunião mediúnica, a gente evoca muito pouco, né? A gente não tem essa prática, pelo menos nas casas que eu conheço, de fazer evocação, de buscar o espírito A, B ou C, a gente tentar fazer isso, e a gente acaba fazendo uma reunião mediúnica onde a gente deixa mais ou menos em aberto que os espíritos se comuniquem e falem com a gente naquilo que eles tiverem para tratar. Existem também reuniões que a gente trabalha um pouco mais de apoio, né, onde você tenta fazer reuniões mediúnicas de vibração para algumas pessoas que estão necessitadas, que a gente recebe essa solicitação, visando mais um tratamento espiritual. Mas eu acredito que a gente poderia, se a gente conseguisse montar grupos que fossem grupos com a tocada um pouquinho mais científica, que a gente poderia buscar trazer a discussão mediúnica, mas aí a gente vai ter que ter médiuns, né, com capacidades, né, e não só potencial mediúnico, mas também certas capacidades intelectuais, um pouco até diferenciadas, para que a gente conseguisse evoluir um pouco nessa linha. Mas hoje o movimento espírita brasileiro, eu vejo só o Sérgio Felipe, lá da USP, que faz esse tipo de estudo no curso dele de epistemologia, e ele tem uma parte que ele conversa com espíritos, busca isso, mas eu vejo hoje que a gente faz mais a reunião mesmo de comunicação e intercâmbio, sem fazer tanta pesquisa, sem tanto buscar. Porque também, pessoal, tem uma coisa, a minha opinião agora, que eu acho que assim, a doutrina está posta, né? Ela está colocada, ela já é a terceira revelação, né? Ela já está com a sua filosofia, sua moral e sua ciência colocada, né? E ela toca em em todo o âmbito do conhecimento humano, a gente tem sempre uma possibilidade da doutrina tocar nisso. Então, como ela já está posta, muitas das vezes a gente prefere estudar a doutrina espírita, utilizar ela como conhecimento para nossa melhoria pessoal e melhoria da mediunidade, mas poderia-se criar grupos de estudo e grupos que possam buscar mais conhecimento doutrinário. Conhecimento esse que não vai alterar, né, os pressupostos ou os axiomas da nossa doutrina, né? Porque se acontecer alguma coisa dessa aí, a gente tem que parar e estudar tudo de novo. Mas ela está aberta para alguns detalhes e alguns pedaços que a gente pode estudar e tentar entender se tem alguma coisa que pode ser melhorada através da utilização da ciência da época e a ciência atual. Não sei se respondi, senão já pode colocar. Só assim, eu acho que é importante que a gente não perder isso de vista, sabe? Talvez não seja realmente o momento agora, talvez não seja o principal objetivo no momento, mas é uma coisa que a gente não pode perder de vista, para não deixar cair no esquecimento e a gente ficar um pouquinho limitado naquilo, somente em doutrinação de espírito. Acho que é só nesse ponto. Mas, perfeito. Perfeito. Norberto, a Cida está perguntando. A Cida também faz parte aqui da Distrital, do Centro Espírita Gabriel Ferreira. Há alguma orientação para aqueles que acham possuir a mediunidade de psicografia, porém, na prática de receber uma mensagem, duvida se é realmente de um espírito ou de si mesmo?
Então, eu vou falar do livro dos médios, eu vou falar da minha situação, tá bom? Eu, por um momento, no começo, quando eu comecei no Espiritismo, né, eu sempre participei do Espiritismo, mas fui para a reunião mediúnica com 23 anos. Não sei se vocês conhecem a Marlene aqui do Tatuapé, que era uma trabalhadora da USE, e eu trabalhava num horário e ela tinha reunião mediúnica, reunião de estudos mediúnicos, às quintas-feiras, às 2 da tarde. Eu ia na reunião. Era muito engraçado, porque era uma reunião muito legal. Era um monte de senhoras, e sempre tinha bolo, né? Eu gosto de comer, então sempre tinha uma festinha depois da reunião. Mas o que acontecia comigo? Quando eu estava nessa reunião, ainda estudando um pouco mais, porque eu vinha de algumas práticas mediúnicas ou de estudo, que eram um pouco os mais místicos, né? Não estou criticando, mas era muito mais alinhado ao estudo da FESP do que o estudo das obras de Kardec, a gente estudava apostila, então tinha algumas coisas mais místicas que hoje eu aprendi que são místicas. E aí, durante essas reuniões, eu sentia um formigamento na minha mão direita, né? E sentia o meu dedo indicador, ele ficava, durante a reunião, meio se mexendo. Eu sentia isso fisicamente, tá? E aí a dona Marlene um dia falou assim, ó, eu nem sabia o que era psicografia. Ela falou, então, joga o papel aqui e pega. E eu escrevi, comecei a escrever na reunião, e assim passei uns 8 anos escrevendo. Agora, há pouco tempo, eu fui mudar de casa com a Paula, eu achei isso aí, fiquei até com vergonha do que eu escrevia, porque agora que você conhece a doutrina, você vê como mesmo eu estava me educando, né? Você eu escrevia de trás para frente, aí tem vezes que eu escrevia de ponta cabeça, mas voltando agora para isso, então eu percebi que tinha, porque tinham pessoas me orientando mais experientes, que olharam, né, e fizeram isso comigo. Depois, essa mediunidade, ela foi se alterando para a psicofonia, e hoje eu sou muito mais intuitivo do que um médium de comunicação intuitiva. Eu tenho muito mais intuição nas palestras, então ela também vai se alterando, tá? Mas o que o Kardec recomenda no livro, para as mediunidades, como eu falei durante a parte mais teórica, e pelo que eu entendo, é que você teste. Então, você está numa reunião mediúnica no centro, não vai testar isso em casa, né? Não vai testar isso sem estar dentro de um suporte de pessoas, que se teste, tá? Busque, pega o caderno, pega um livro e veja, e tente escrever. Se você perceber que você está escrevendo coisas que não são do seu dia a dia, você percebe que são coisas de uma mente que não é muito com a sua. No meu caso, por exemplo, às vezes tinham espíritos que quebravam a ponta do papel, espíritos mais nervosos, e eu percebia pela caligrafia, alguns momentos a mudança de caligrafia. Depois aí o Kardec recomenda que o grupo, não a pessoa, analise o conteúdo, a forma, como é que está sendo feita, e veja. E você vai sentindo, agora tem que se testar alguns meses, e tem que se confiar naquele grupo, e não pode se melindrar, né? Porque se não é a psicofonia, não é a escrita, vai ser outro tipo de mediunidade, ou de repente não é nenhuma mediunidade, no sentido ostensivo, e é só uma tentativa. Então, eu acredito nisso, tá? Que a gente pode testar essas capacidades, a gente pode tentar escrever, ver se existe ou não aquele potencial a ser trabalhado. Não vejo problema nenhum em fazer isso, tá? Agora, no meu caso, foi mais simples porque eu senti. Eu senti esse formigamento na mão, sentia o dedo indicador, sentia uma vontade de escrever, eu sentia isso. Agora, a qualidade do que eu escrevi, eu não tenho coragem, eu mandei a Paula jogar tudo fora, agradeci aos espíritos e mandei jogar tudo fora, porque o conteúdo doutrinário, né, se espremesse ali, eu acho que não dava nem um dedo de copo ali, de suco. Mas era o início de uma trajetória, como todo mundo tem esse início de trajetória. E outra coisa importante que eu lembrei agora, independente da idade física, porque a gente pode começar esse tipo, uma idade física diferente. Não sei se será isso, Cida. Se não, tem o Amorim aí e o Aloysio para salvar. Norberto, eu só vou complementar. Vamos supor que o médium já fez as experiências, tudo, e realmente ele tem a psicografia. Só que ele, médium, não confia nessa psicografia, ou seja, não confia que ele seja o intermediário psicógrafo. O que fazer? Então, eu tenho uma pessoa na minha família que não confia, ele tem 60 anos de mediunidade, ele não confia até hoje que ele é um médico psicofônico. Ele não confia até hoje.
O que eu acho, se você está de bom grado na reunião, você está se colocando lá e sai uma comunicação, entrega essa comunicação para o grupo, faça com o crivo da razão, olhe, e mesmo que se for um animismo seu, animismo não é sinal de ânima, né, nós mesmos, né, não é um sinal, o movimento espírita deu uma demonizada há muito tempo atrás no animismo, né. Agora, se é uma boa, não é um intuito de fraude do médium, algumas vezes pode acontecer isso. Então, eu não vejo, e aí é uma questão minha, eu não vejo isso. Agora, se o resultado é bom, se o resultado está alinhado com o objetivo da reunião, se o resultado traz um conhecimento ou uma ajuda ao grupo, eu não vejo problema nenhum. Agora, eu também sou bem chato. Eu voltei agora há uns 4 meses uma reunião mediúnica e eu não acredito, inclusive... Vou falar uma coisa para vocês que eu não falo para todo mundo. Inclusive, eu escuto o espírito, muitas vezes fala, eu não vou falar, e não falo na reunião mediúnica. E eu fico, não vou falar. O que você quer falar? Eu vou conversando com ele, o que você quer falar? Para quê? Qual é o intuito disso? Você está buscando o quê? E aí, quando eu vejo, passou a reunião inteira, não deu a comunicação. E aí, de vez em quando, eu tomo bronca dos outros médios com espíritos, dizendo, cara, você não tem que fazer isso, você tem que deixar a reunião seguir, porque você tem que ser uma boa ferramenta. Então, às vezes, quando eu tomo um puxão de orelha, mas eu também sou bem chato com isso. E eu tenho uma pessoa na minha família aqui que há 60 anos ele não acredita em espírito, apesar de ser um médium ostensivo dos mais confiáveis. E ele fala, eu não dou bola para espírito. Então, de vez em quando, ele tem algumas comunicações ali e eu brinco que o espírito pega ele na marra. A gente sabe que não tem isso, mas acaba pegando ele na marra, mas assim, é difícil. Mas assim, não precisa ter preocupação, não. Eu falo de mim também, tá? Eu falo que eu também sou chato, tá, Cida? Eu também sou chato nisso. Eu não deveria ser. Se eu desencarnar antes de vocês, eu não vou procurar vocês como médium. De jeito nenhum. Eu sou chato nisso. Eu sou chato. Eu não deveria ser. Estou abrindo o coração para vocês aqui. Eu me arrependo às vezes, mas durante a reunião eu tenho muito medo por ser presidente da casa, ainda mais, né? Não deveria ser isso. Por ser um presidente da USE, de uma USE, eu fico com muito medo que se misturem a figura desse corpo encarnado, né? Do meu espírito e do espírito que pode estar se comunicando. Então, isso para mim me dificulta um pouco, tá? Vocês dão trabalho, hein? Norberto, a Jane está fazendo uma pergunta e ela pede desculpa se foge um pouco do tema de hoje, mas é importante nós respondermos para ela. Ela diz que sempre que ela tem uma dúvida na vida dela, ou que ela não está se sentindo bem, ela pede ajuda de Deus e aos espíritos de luz e reza um Pai Nosso. E isso ajuda muito. Ela pergunta se ela está certa agindo assim, ou se ela pode agir, se existe uma outra forma dela agir, se esse é o caminho. Olha, eu acho que primeiro, todos nós temos momentos na nossa vida que, por sermos esse grau evolutivo, que nós praticamente somos muito próximos, apesar de cada um ser cada um, todos nós temos momentos de desequilíbrio. Todos nós, mas eu vou dizendo, eu não estou dizendo que o espírito faz a gente se desequilibrar, ele pode ajudar, mas a gente não perde o livre-arbítrio nunca. Tomo muito cuidado quando eu falo isso. Mas muitas vezes a gente tem um momento de desequilíbrio, nervoso, ou seja, no trânsito, no trabalho, a gente acaba se desequilibrando e entramos em faixas de conexão que não deveríamos estar, né? Eu acredito e eu procuro fazer isso também. Eu acho que a prece está lá. Se você pegar o livro do Evangelho, a prece é uma terapêutica espírita que a gente deve usar. A prece a Deus, sem ser decorada, do fundo do seu coração, pedindo que os bons espíritos possam nos ajudar naquele momento de fraqueza, para que a gente receba essa ajuda e possa se equilibrar e seguir em diante. Agora, se isso é frequente, se isso começa a se tornar uma coisa frequente, né, uma coisa que é diário, que é várias vezes ao dia, tem que se dar uma analisada, tem que se procurar o atendimento fraterno da casa, tem que se procurar conversar com a casa que você frequenta, se não frequenta, uma casa séria, e fazer uma conversa. Porque, às vezes, a gente tem que entender, se isso está acontecendo direto, por que isso ocorre, né? Para não fazer fofoca, eu falo de mim. Às vezes, no trabalho, eu passo muito nervoso, eu percebo que naquela semana, até a prática mediúnica não é a mesma.
até a minha conexão numa palestra, ela não é a mesma. E eu percebo que se eu consigo fazer uma boa prece antes da palestra, ou antes da reunião, eu consigo fazer um trabalho melhor do que eu deveria, porque eu percebo esse auxílio dos espíritos comigo. Que eu falo, não, eu não poderia falar aquilo, eu não conseguiria fazer aquilo, eu não conseguiria... Por quê? Porque eu percebi que eu não estava assim em momentos antes, mas eu tentei me colocar. Então, eu acho que a prece é uma das melhores terapêutica espírita, tem que ser feito assim mesmo, só tomar um cuidado se isso está muito repetitivo. Se estiver muito repetitivo, se recomenda ir na casa espírita, fazer um atendimento fraterno e bater um papo, mas está certinho o que está sendo feito. Obrigada, Norberto. Temos uma pergunta do Amorim, o senhor Antônio Carlos Amorim, que é da USE Ibirapuera e está aqui conosco. Independente dos princípios já conhecidos, não há ainda muitas questões em aberto que merecem um estudo mais amplo? É que depende do que é essas questões em aberto. Então, eu ia pedir para o Amorim explicar. Que essa pode ser uma pegadinha aí. O que é essa questão em aberto? Não tem pegadinha não, que é isso. É que você agora há pouco falou a respeito das pesquisas com mediunidade, né? Disse que a doutrina está posta. Eu concordo que os princípios fundamentais estão colocados. Mas tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Sim, sim. Como é efetivamente a mediunidade? Qual é a nossa relação com os espíritos no cotidiano? Uma série de outras questões que poderiam ser pesquisadas. Eu concordo. Não, eu concordo com isso, Amorim. Como eu disse, tem poucas casas e poucos centros que pesquisam isso dessa forma, né? Porque a gente precisa, eu falei uma época todo mundo deve conhecer o Sérgio Felipe, que ele discute aquela glândula pineal, né, e toda aquela discussão. Eu acho que a gente teria condições de fazer isso no movimento espírita, mas a gente acabou, e aí eu não vou entrar nessa discussão que dá uma palestra de 4 horas, mas dentro do movimento espírita, quando ele inicia lá no início, iniciar no início está excelente, quando ele começa, ele teve um conteúdo muito mais religioso, né? Nós acabamos indo muito mais para a parte moral dele, filosófica, e deixou a ciência espírita como posta. Tem poucos pesquisadores, mas eu acho, sim, por exemplo, uma coisa que eu acho que a gente deveria se debruçar sobre esse assunto, Amorim, que eu acho que é um assunto mas aí vai puxar paixões, né? Se existe ou não colônias no plano espiritual. A gente deveria se debruçar sobre assuntos como esse e começar a olhar, existe ou não? Se existe comida lá em cima, existem equipamentos, existem telas. O Kardec já respondeu isso, mas já está lá no livro. Mas eu acho que a gente deveria, porque hoje a gente percebe nesses campos aí da doutrina espírita uma vontade de materializar o plano espiritual muito forte. A gente tem uma vontade, né, de transformar, e ele diz, né, que aqui é uma coisa muito rudimentar do que apresenta. Ele não está dizendo que a tecnologia daqui é muito rudimentar perto da tecnologia de lá. A gente está materializando o plano espiritual, né? A gente precisaria entender realmente o que está se passando lá. Porque eu sempre brinco, e se alguém acreditar e achar que existe colônia, não tem problema nenhum. Mas eu sempre falo, poxa, se existisse isso, como é que o Kardec não pegou isso no céu e inferno? Tantas psicografias maravilhosas, né? Tanta coisa, tantas perguntas na Revista Espírita também, e ele nunca pegou, né, essas colônias espirituais. Mas eu acho, Amorim, pode falar. Quer falar, levantou a mão? A questão talvez não seja nem de acreditar ou não, mas de procurar entender por que os espíritos falam de determinada forma. E não é nem só uma pesquisa mediúnica, mas num estudo efetivo a respeito de, por exemplo, os livros psicografados, que as pessoas simplesmente absorvem aquilo como se fosse a mais pura e absoluta expressão da verdade, sem fazer uma análise. Sim. Então tem muito campo para estudo, né? E aí, Amorim, o Kardec já deixou pronto para nós, né? Que é a universalidade do pensamento, você utilizar, você conhecer todos os habitantes da região lá do plano espiritual, fazer perguntas, contestar,
bater, e o método o Kardec deixou pronto para nós já. Esse método, ele fundou esse método, né, colocou esse método da Universidade de Pensamento, e é questão de a gente utilizar ele. Mas eu vejo que as casas espíritas não se debruçam sobre isso. Elas não... a gente faz muito mais reunião de comunicação, intercâmbio espiritual, muito mais reunião de vibração, né? E eu vejo algumas discussões na Associação Médica Espírita, algumas coisas, mas eu não vejo as casas se colocando sobre isso. Lindinha. Oi? Desculpa, não sei se alguém queria falar. Bom, cadê o Fabinho? O Fabinho tá aí também ou não? Tá. Não, então, só para falar um pouquinho sobre isso, Norberto. É um princípio, né? Mas a reunião mediúnica da USE Vila Maria, a gente está começando a fazer isso, né? Lógico, está bem no comecinho, né? A gente está ainda estudando, e a gente teve também agora, foi interrompido pela pandemia desde o princípio do ano passado, mas a gente está ensaiando, né, e trilhar esse caminho em buscar alguns campos de conhecimento que a gente queria entender, relacionado não só à mediunidade, mas à condição existencial nossa, né? O que acontece, mas principalmente nessa relação de espírito encarnado e desencarnado. Então, eu falei o Fabinho porque o Fabinho é o nosso homem dos dados, e ele que faz o Fabinho criou até posso dizer, até um programinha para a gente fazer uma avaliação de forma mais automatizada, né? Não só avaliação, mas avaliação e guardar esses dados, né? Então a gente tem tudo arquivado, as comunicações, enfim. Então a gente está começando a implementar essa metodologia para, no futuro, isso começar a se ampliar e partir para outros campos, né, de pesquisa mesmo. É uma coisa embrionária, mas essa reunião da USE Vila Maria que a gente tem, às segundas-feiras, essa reunião mediúnica, a gente está começando a fazer isso. A única recomendação que eu dou, porque eu trabalho no meu campo de trabalho hoje, tecnologia, tem muito erro, né? Quando você trabalha na ponta da tecnologia, você acha que você vai fazer uma coisa e sai outra. Né? A única coisa que eu recomendo a vocês é aquela palavra resiliência. E que tenha o objetivo daquilo que se procura, que se tenha o que eu vou, né? E se você busca um campo do conhecimento humano, é interessante ter algum especialista junto, suportando, para que a gente não fira nada que esteja já posto como sendo alguma coisa da cátedra ou das escolas já colocadas, entendeu o que eu estou te falando? Que a gente não tenha novidades que possam estar indo contra um pensamento, e se tiver contra um pensamento, que a gente consiga criar a indução, a dedução, para que a gente possa colocar a nova verdade, ou a nova suposição, um novo axioma. Mas é bem legal. Nem chega nesse ponto, mas em questões que já estão postas, né? Não estamos ainda lá nesse ponto ainda, não. Né? Não, mas é bem legal saber que estão. Eu não tinha ouvido falar de ninguém fazendo isso. Mas como eu falei, né? É um começo, né? É bem embrionário, mas é um bom começo. Norberto, temos outra pergunta aqui do Vandercy. Sonambulismo é um tipo de mediunidade? E por que ocorre muito com crianças? A Vandercy é do Paulo Estevam, ela veio aqui só para me fazer essa pergunta. A gente está fazendo um curso de terça-feira com a Aloysio, eu e o Aloysio, chama Aprendendo com Kardec. Você veio enriquecer nossa reunião, Vandercy. Obrigada. A Vandercy está aqui. Legal você ter vindo, Vandercy. O que é para vocês entenderem? O que é esse curso? A gente está fazendo eu e o Aloysio. Esse curso ele não tem temário. Esse curso é o seguinte, as pessoas que participam da discussão, eles discutem que campo do espiritismo eles querem. Então, a gente apresenta e, ao final, durante a semana, a gente manda para eles estudarem as obras básicas, né? Chama Aprendendo com Kardec. Eles estudam os temas, a gente faz a discussão, a apresentação, e qual que é o próximo tema da outra semana?
Então, a gente já está no 8º encontro. Então, o estudo, ele é criado, isso é a ideia do Aloysio, a partir das questões e das dúvidas do grupo que tá participando do estudo. É bem legal porque você não vem com um temário fechado. O grupo vai criando o temário. E é muito engraçado que a gente está percorrendo, através das perguntas, todos os princípios básicos do Espiritismo. Eu fui fazer uma análise com a Aloysio, outro dia a gente está percorrendo como se fosse feito uma sequência lógica que a gente sempre faz nos cursos de princípios, né? Então, voltando à pergunta da Vandercy, a gente tem, lá no livro ele coloca que a gente tem o sonambulismo natural e o sonambulismo mediúnico, tá? São 2 tipos de sonambulismo. Sonambulismo natural, né? Eu também, quando era criança, às vezes meu pai me pegou uma vez abrindo a porta de casa e perguntou onde você está indo, eu falei, estava indo no banheiro. Eu estava abrindo a porta do apartamento às 3 horas da manhã. E a minha filha, muitas vezes aqui em casa, eu pego ela já foi uma vez, quase que a gente tomou um susto, eu olho uma pessoa ainda dentro do quarto, né? Era ela dormindo, falou com a gente, foi dormir de novo, né? Então, tem o sonambulismo natural, mas tem o sonambulismo mediúnico. E na reunião mediúnica, aquele médium sonambúlico, ele consegue fazer o que a gente chama de desdobramento. É como se o espírito dele lá encarnado sai, e naquele momento o corpo está aqui, e ele começa a interagir diretamente com os espíritos. E quando ele se comunicar, na verdade, ele não é um espírito fazendo uma interferência no médium encarnado. Ele está ouvindo o que o espírito do outro lado, ele está conversando no plano espiritual, e ele traz a comunicação para nós aqui na Terra, né? A gente teve no Paulo Estevam uma das fundadoras, a dona Noêmia, que está viva, não sei se você viu ela era uma médium sonambúlica típica, assim, a gente, depois de quase 50 anos, se chegou a isso, a dona Noêmia tinha essa capacidade, e ela falava que ela ia para o plano espiritual, ela saía, ela conversava, ela viajava, via pessoas que tinham desencarnado, e quando ela retornava para o final da reunião, ela contava o que estava acontecendo lá. Isso muitas vezes foi comprovado, que esse que eu acho que é o ponto, talvez, que a gente, não puxando o ponto do que vocês falaram, que eu acho que às vezes falta muito dentro das nossas reuniões mediúnicas, mesmo elas não sendo tão científicas, o processo científico de discussão e assertividade das informações que nós recebemos, né? Se, por exemplo, como a Aida falou, né, que se ela desencarnar não vai ser médium, mas se por acaso no Paulo Estevam eu tiver uma comunicação da Aida, né, vamos pensar isso, ou de alguém, a gente deveria buscar saber, ela mesmo, se ela se identificou, será que é ela? Vamos buscar algum material e alguma forma de comprovar se é ela, porque só o fato da gente... Você não vai deixar eu falar, então eu não vou buscar você. Você vai para outro médium, Eu acho que, às vezes, às vezes não é uma reunião no sentido científica, mas ela tem que ter algum processo de checagem, porque às vezes faz falta, e a gente pode submeter ao crivo do grupo, mas também submeter, por exemplo, se eu estiver no Paulo Estevam e aparecer um espírito lá falando que é o seu Zé Soares, que é o fundador, eu vou procurar as pessoas que conheceram o seu Zé Soares e vou fazer perguntas da vida do Zé Soares, e vou esperar esse espírito comunicar e vou interpelá-lo. Porque se for o seu Zé Soares, ele vai ficar muito feliz por isso, porque era um defensor da USE e era um defensor de que se fizesse isso com espíritos. Então, eu sei como o seu Zé Soares, agora, se ele ficar ofendido comigo, eu vou perceber que não pode não ser o seu Zé Soares, porque ele não mudou, porque só desencarnou. Então, eu sinto, às vezes, a falta disso, tá, Aida? Dessa checagem nas reuniões. Algumas reuniões que a gente já participou, tanto no movimento como no próprio Paulo Estevam, às vezes as pessoas aceitam que é aquela pessoa, e aquela pessoa está, e ninguém fez a checagem, né? Que se for realmente essas pessoas que se dizem fundadores da Casa das Espíritas e trabalhadores da casa, eles não vão se ofender se a gente fizer a checagem. E se você fizer a checagem, qualquer espírito que queira depois aparecer para fazer alguma brincadeira, algum chacoalhão na reunião, ele vai saber do processo, ele não vai executar. Isso está escrito no livro. Não é o Beto que está inventando isso. Então, eu sinto falta também dessa checagem em algum momento, tá bom? Tudo bem, Vanessa? Norberto, deixa eu fazer uma pergunta para você. A maioria das casas espíritas tem o estudo do livro dos médiuns, né? Mas quando você assiste uma reunião mediúnica, você percebe que aquele estudo não tem muito a ver com a reunião.
A reunião foge totalmente das orientações ditadas por Kardec, orientadas por Kardec no Livro dos Médiuns. A que se atribui isso? O que fazer com isso? Como mudar isso? Uma luz, por favor. Pessoal, todas as casas, eu acho, primeira coisa, eu vou falar no âmbito de administração da casa espírita, vou começar essa resposta, tá? Vou falar da experiência própria. Eu acho que, iniciando assim, a diretoria de uma casa espírita deve sempre promover as reuniões administrativas, as reuniões mediúnicas, tá? E dentro dessas reuniões administrativas, das reuniões mediúnicas, se tem que se colocar como que a casa espírita, através da sua forma de trabalhar, da sua visão, de como ser o melhor divulgador do espiritismo, tem que colocar isso para os dirigentes das reuniões, junto com os diretores de doutrina. Seja que se tenha um diretor de doutrina ou se divida, como alguma USES fazem. No caso da Tatuapé, a gente tem um departamento de doutrina só, mas no Paulo Estevão um só. Então, eu acho que a diretora de doutrina e o presidente, a diretoria executiva, tem que fazer essas reuniões administrativas para dizer, porque a gente primeiro tem que tomar muito cuidado com reuniões mediúnicas que estão postas e isoladas da casa como um todo. Entenderam o que eu estou falando? Essas reuniões, mesmo estando na casa, elas não deveriam estar isoladas. Como a casa não pode estar isolada do movimento espírita, eu também digo que as reuniões, principalmente as mediúnicas, não devem estar isoladas da casa. Então, cabe à diretoria fazer essa integração. Isso posto, a diretoria de doutrina deveria fazer, né, e praticar estudos constantes e cursos de mediunidade e de orientação aos orientadores da reunião mediúnica. Eu não falo mais evangelizador, né? Não falo mais doutrinador. Doutrinador eu preciso todo dia de um aqui, porque eu preciso me doutrinar também. Então, de coordenadores do trabalho, que a gente fala da segunda parte. Então, precisa dar conhecimento, né? Então, acho que essas duas coisas que eu acho que é um pouco mais administrativo. O outro fato que eu acho, assim, muitas coisas que acontecem nas reuniões mediúnicas, sejam essas reuniões mais antigas, são a falta disso, que a reunião veio se transformando, veio ficando como era feita há muitos anos, e acabou se fazendo ali um pouquinho do espiritismo à moda da casa. Eu não acredito que numa reunião mediúnica das nossas casas aqui da USE tenham pessoas que vão na reunião para mentir, né? Não chega a ser pessoas que vão na reunião com a vontade, deixam a família em casa e vão numa reunião mediúnica aprontar. Eu não acho que seja esse o caso. Mas eu acho que isso aqui é bater na água até furar a pedra, tá? E também já vi situações que eu já participei, onde as coisas foram tão graves que a presidência da casa tomou a decisão, junto com a diretoria, de extinção da reunião mediúnica. Já vi, estou indo para o extremo, tá? Eu já vi coisas muito ruins, que quando chega no limite dessas práticas que estão tão fora, e aí está no estatuto, no caso das nossas casas, que praticamente todas têm um estatuto muito parecido. No caso do Paulo Estevão, a primeira cláusula é que a gente divulga o espiritismo, né? E todas as práticas da casa têm que estar alinhadas com o espiritismo. Se aparecer alguma prática exótica numa reunião, eu vou dizer algumas para vocês, como a terapia, tentar dar remédio, alguma coisa exótica, a diretoria do Paulo Estevão tem a responsabilidade de extinguir essa reunião, ou de mandar parar, e se as pessoas não pararem, extinguir a reunião. Agora essas coisinhas que a gente fala, né, mais simplesinha ali, umas práticas, vai dar a mão, né, não sei como é que você está querendo dizer, mas essas coisas que são mais, que não estão tão certas no que é da doutrina, a gente tem que ficar falando com as pessoas, tá? No meu caso aqui, Aldo, o que eu fiz? Eu fui para a reunião, eu me transformei num trabalhador da reunião, fiquei algum tempo na reunião e tentei fomentar dentro da reunião estudo para aquelas coisas. Melhorou algumas coisas, mas nunca fica perfeito, né? Nunca fica... Então, eu só vejo uma forma, é estudar, orientar e pedir para as pessoas, e tentar criar esse laço de amizade. Agora, quando você tem médios numa reunião, que eu acho que isso é o mais grave, que só fazem o mediunismo, eles não estão treinados, eles não estudaram a doutrina espírita, e uma reunião mediúnica só se preocupa com o fenômeno em si, isso é um grande risco. Porque o médium precisa estudar, porque está escrito lá, os escolhos da mediunidade. Se você tem um médium numa reunião, e esse médium está lá, não participa de nenhuma atividade da casa, os coordenadores não estudam, né, não se tem essa integração com o resto da casa,
a probabilidade de estar tendo problema lá é muito alta. Então, a gente já sabe mais ou menos a receita. Então, para não me compridar muito, que dá um seminário isso, mas o que eu acho que vem da reunião de diretoria, mas assim, tem que se chamar as pessoas e conversar, e fazer as reuniões administrativas. E tem que estudar. Se eu estou numa reunião mediúnica, e dependendo do grau dela, é uma reunião de início, é uma reunião mais de desobsessão, eu preciso ter médios mais experientes, mas não é médios experientes na execução da mediunidade, é médios experientes na execução da mediunidade, mas com conhecimento do livro dos médiuns. Que sejam pessoas que estudam constantemente o livro dos médiuns, que estudam o espiritismo. Senão eu vou ser só aquela ferramenta mal amolada que eu falei para vocês. Aí não vai ser certinho, mas precisa ter estudo. E a gente tem uma coisa no movimento espírita, que eu vejo muitas vezes, eu sou espírita há 40 anos, mas você não estuda há quanto? Há 20. Ah, porque você já aprendeu tudo? Então ferrou, porque eu sempre estou estudando, eu não consigo achar que eu acabei de estudar, mesmo qualquer tema das obras básicas, você sempre está estudando. Então, o estudo contínuo, para mim, Alda, é a maior vacina, vamos falar agora no tema que a gente está aí, é a maior vacina para a gente poder se defender dessas situações. Concordo plenamente com você, e dirigentes também responsáveis, né, para aplicar esses estudos e que estudem também, né? Norberto, o Aloysio faz aqui um comentário que eu vou ler, e depois você quiser comentar também. O médio ostensivo tem que se descobrir como tal. Sinto que falta exercitar mais a capacidade de observação na prática mediúnica. Sobretudo, sem essa observação atenta e constante, perde-se muitos dados e informações valiosas para o aprimoramento da faculdade mediúnica. Eu acho que a gente está numa reunião mediúnica, eu gostei do que o Cálvaro falou aí, que está fazendo com o Fábio, a gente precisa ter um certo arquivo dessa reunião, né? A gente precisa entender, né? A gente precisa saber, primeira coisa, uma reunião mediúnica, eu sempre, quando eu vou visitar, como presidente, a gente visita as reuniões mediúnicas. Eu sempre pergunto, qual o objetivo dessa reunião? E aí eu tento ver se aquelas comunicações que estão ocorrendo, elas estão alinhadas com o objetivo da reunião. E eu acho que na reunião administrativa, seja ela bimestral, seja ela trimestral, anual, não sei, cada casa faz a sua, você tem que olhar se as nossas comunicações estão alinhadas com aquele objetivo da reunião. Porque aí você começa a perceber, porque se você fizer isso, é um processo meio administrativo, mas que organiza a reunião. E eu acho que se você tiver numa reunião onde tem médios que estão no início e você quiser testar a mediunidade deles, você tem que fazer isso, e eu recomendo que a dona Marlene fazia comigo, eu tinha um diário. Eu escrevi uma linha. Hoje eu me senti assim na reunião, hoje eu me senti assim. Depois de 2 ou 3 meses, eu olhava e eu percebia o que estava acontecendo com os meus sentimentos, que muitas vezes você esquece. Então, às vezes, até um diário, coisa simples, pessoal, de anotar como foi a reunião, principalmente o dirigente, como é que foi a reunião, e o próprio médium, olha, eu me senti assim, eu tive dessa forma, olha, aquele espírito que comunicou pelo Beto, nervoso, aí estava com isso, para você identificar se esse espírito aparece de novo. Então, porque a gente tem o costume de deixar tudo para a intuição do plano espiritual. Mas eu acho que essa parte um pouco administrativa da reunião cabe a nós. Mas eu concordo sim com a Aloysio, que a gente tem que fazer dessa forma mesmo. Ótimo. Gente, temos um tempinho bem pequeno. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Que não escreveu, que não falou? Faz umas mais fáceis aí, que eu tô até com dor de cabeça aqui já. Eu vou fazer uma bem facinho. Depois de tudo que nós ouvimos aqui hoje sobre a influência moral do médium, tudo que foi se comentado, alguém poderia estar pensando assim, eu te pergunto, para ser médium é preciso ser santo? Pelo contrário. Eu acho assim, pessoal, a mesma coisa, para ser espírita, precisa ser santo? Como se conhece o verdadeiro espírito? Pelo seu esforço em sua transformação moral. Tem um pedaço, né, que eu não comentei com vocês, mas você falou, lembrei agora, que o Kardec pergunta, o que se faz para ser um médium perfeito? Você vê a resposta do espírito perfeito, nesse mundo, no máximo, você vai ser bom. Então, eu uso muito isso por causa desse negócio que eu fico bloqueando espírito. Mas eu acho que esse é o principal ponto. A gente tem que entender que se não tem o que tem, vai com o Beto mesmo. Entendeu? Não tem aí o Clamídia Flammarion, pô, que pena. Vai o Beto. Não tem a Irmã do Fogo? Vai o Beto.
Então, eles vão trabalhar com aquela ferramenta que melhor pudesse ser utilizada naquele momento. Então, a gente não precisa ser santo, mas a gente precisa lutar constantemente para a nossa melhoria, para que a gente possa ter muito mais contato com espíritos mais evoluídos do que espíritos que não são tão evoluídos. Para quê? Para que aí sim, essa ferramenta esteja mais conectada com aquilo que eu falei, que é usar a mediunidade como uma ferramenta de transformação da humanidade. Agora, se eu acho que a mediunidade é um talento, né? Aí eu vou cair na parábola do talento. Vai ser perguntado, o que fez com o talento que eu te dei? Então, a mediunidade, como sendo talvez, aí mais para o evangelho, um talento, nós temos a responsabilidade de cuidar dela e usá-la da forma mais correta, mas sempre partindo do meu melhoramento e da minha capacidade de me transformar num ser humano melhor. Então, não precisa ser santo, porque se fosse santo, a gente não estava aqui. Então, né? A gente estava em outro lugar um pouquinho melhor. Não estava nessa pandemia, pelo menos, né? Ou a gente é tudo missionário. Você pode falar, não, Beto, a gente é missionário. Nós estamos todos aqui para agir na evolução do planeta. Aí tudo bem. A gente é missionário, então eu ainda não sou assim, mas santo a gente não é, não. Norberto, você faz parte da casa que você está falando, Paulo Estevão, aqui no Tatuapé? Isso. Eu moro aqui, então qualquer dia talvez eu vá te visitar. Vai lá, Cibele, você vai encontrar uma casa muito bonita. Pessoas muito simpáticas. Eu vi aqui, é perto do hospital do Tatuapé, né? Isso, ela na rua do antigo Hospital Cristo Rei. Legal. Legal. Mas a gente agora a gente virou um centro virtual agora, só uma reunião mediúnica que a gente está fazendo fisicamente. Não, isso é quando acabar a pandemia, tiver vacinado, tudo, mais para frente. É que eu gostei que você falou Tatuapé, e eu fui buscar aqui, que eu moro aqui no Tatuapé. Legal. Então tá bom, obrigada. Gente, nós estamos chegando ao final da nossa reunião. Ficou bem claro aqui hoje que médium também tropeça, médium é imperfeito, médium tem que lutar constantemente com as suas imperfeições, com as suas más tendências. E a mediunidade é mais uma ferramenta para que a gente possa buscar a nossa melhoria, como tão bem falou o Norberto. Norberto, suas considerações finais. Pessoal, eu acho que vamos tratar a mediunidade com a simplicidade que ela merece, né? E vamos colocar a mediunidade como mais uma ferramenta para o nosso melhoramento e vamos usar isso para nos transformarmos uma pessoa melhor todo dia. Então, não tem mística em cima disso, não tem fórmula escondida. O livro dos médiuns do Espiritismo veio para pegar as pitonisas e deixar elas numa situação de que não se existe isso. Não se existe, como gostei da palavra, não se existe santo. Então, é um processo, não tem milagre, é um processo através de uma lei natural. O intercâmbio com o mundo espiritual sempre existiu. O Espiritismo só vem apresentar como esse intercâmbio pode ser feito. E como nós que temos a chamada mediunidade extensiva, podemos, de uma forma de utilizá-la para a nossa melhoria e sermos a melhor ferramenta para a transformação da humanidade. Então, sempre com muita simplicidade e conhecimento da nossa doutrina, é a melhor forma que a gente pode tratar a mediunidade. Excelente. Muito obrigada, Norberto. Obrigada mesmo. Receba todo o nosso carinho, nossa gratidão por você ter aceito o nosso convite. Pessoal, essa live tão deliciosa vai estar no YouTube. Basta vocês acessarem lá, Centro Espírita Gabriel Ferreira, faça a sua inscrição no nosso canal, dá o seu like, compartilha com aqueles que necessitam. Estou aprendendo com você, Álvaro. A partir de amanhã já estará lá. O Norberto nos cedeu seus direitos autorais. Brincando. Está cedido aqui, ó. Já empenhou a palavra. Já era. Não pode correr atrás depois. Agradecemos a presença de todos vocês. Vamos estudar as obras do Espiritismo, vamos estudar o Livro dos Médiuns e vamos nos esforçar ao máximo para pautar a nossa vida dentro de todos esses ensinamentos tão preciosos, principalmente se você tem alguma sensibilidade mediúnica. Vamos nos esforçar para vivenciar essa sensibilidade dentro de tudo que o Kardec nos ensina. Vai ficar muito mais fácil, muito mais leve, né? E a gente vai ser um instrumento muito melhor da espiritualidade, não é verdade? Então, fica aí o nosso convite a todos vocês. Obrigado a todos, nosso horário já se encerrou. Desejamos a todos um excelente final de semana.
E parabéns, Norberto. Muito obrigada. Parabéns a todos. Obrigada a todos pela presença. Valeu, Beto. Obrigado a todos. Bom fim de Pessoal, semana. tudo bem. Tchau. Abraço a todos aí. Valeu. Abraços. Tchau. Silvestre, você está muito quieto, Silvestre. Você não faz mais perguntas. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite. A USE Distrital agradece a todos. O Gabriel Ferreira também, a presença de todos. Tchau.